vou botar aqui para gravar. Tá gravando. Eu vou botar o áudio da Carol dando a explicação dela sobre o que ela considera sistema de apoio e a diferença de rede de apoio. Uhum. Rede e sistemas de apoio, né? Então, para mim tem uma distinção, primeiro, entre rede e sistema, né? Rede são as pessoas que eu acesso, né? E são a minha rede, né? Para mim, assim. São as pessoas a quem eu tenho acesso. Sistema ou estrutura de apoio é justamente isso, né? Um sistema, uma estrutura. Então, ela é um pouco mais complexa que só a rede, né? A rede faz parte da estrutura, ela pode fazer parte. Uma parte da rede pode fazer parte de um sistema de apoio, outra parte faz parte de outro sistema de apoio, por exemplo, né? Mas, então, tem essa distinção entre rede e sistema, né? Eu vou falar mais sobre sistema de apoio, né? Então, primeiro, então, eu identifico alguma coisa que eu preciso de apoio, seja alguma coisa que eu esteja fazendo, né, um projeto, algum lugar que eu esteja engajada. Então, por exemplo, especialmente quando a gente estava fazendo um trabalho com a Polícia Militar, aqui em Alto, eu precisei de muito apoio. Era bem desafiador para mim, no sentido de continuar conectada com a minha humanidade, a humanidade das pessoas que eu estava escutando e estava interagindo, né, que estava presente. Então, manter minha presença e continuar no fluxo de enxergar movimento ali, né, e não começar a prender as pessoas e a mim mesma em certas ideias, imagens, conceitos, né, eu precisei bastante apoio. Eu tinha, na época, 3 pessoas que eu podia gravar áudio no Zap qualquer minuto do dia e que sabiam que eu estava gravando para aquele assunto. A gente tinha alguns códigos que a gente colocava antes e depois da mensagem, para elas saberem o grau de urgência daquilo. E tinha uma pessoa que, quando eu ia para essas conversas, né, e já tá com essas pessoas no horário, ela ficava disponível no telefone, né? Então eu marcava antecipadamente com ela, né? Isso. E também a gente tinha acordo em termos de como que era essa presença, né? Às vezes eu podia só ligar e não falar nada, eu podia só ligar e ficar chorando, eu podia, enfim, xingar. Não tinha bom dia, não tinha boa tarde, não tinha nada disso. Era realmente apoio específico para o que eu estava fazendo ali. Algumas dessas pessoas a gente ficou amiga depois disso, outras não. Outras a gente já era amiga antes. Algumas eu só interajo dentro dos sistemas mesmo. Eu até gosto de que algumas pessoas que fazem parte dos meus sistemas de apoio, eu não tenho um vínculo, porque a partir do momento que a gente começa a criar vínculo de amizade, e acho que isso acontece bem fácil quando a gente está apoiando uns aos outros, fica mais difícil assim, da gente continuar apoiando, porque a gente já virou comunidade daquilo, e muitas vezes aquele conflito, aquela situação começa a mexer com a gente também, né? Então, para mim, ter uma distância também das pessoas uma distância da situação, né, e afetiva, emocional, assim, das pessoas que estão me apoiando, dependendo da situação, é muito importante. Então, por exemplo, quando eu passei a situação com o pai dos meus filhos, que foi anos, né, de um processo bem intenso e complexo, como todos os relacionamentos íntimos, mas que envolvia eu querer sair de casa e a gente conseguir cuidar de todo mundo com essa minha decisão, foram pessoas que não moravam aqui na cidade que eu moro que me apoiaram, porque quando eu convidava as pessoas que moravam na cidade para me apoiar, elas eram comunidade demais daquilo, elas se importavam demais comigo e com as pessoas que estavam envolvidas, que elas já estavam impactadas diretamente por aquilo, né? E elas não conseguiam apoiar. Então, para a estruturação de um sistema, me parece muito importante ter opções de pessoas que não são comunidade daquele conflito, né?
E diversas formas de estratégias mesmo, né? Quando em São Paulo, a maior parte do meu sistema de apoio era presencial. Aqui em Alto, por ser uma cidade pequena, os apoios que eu tenho aqui, que eu uso, normalmente são para questões com pessoas que não vivem aqui. Então, relações minhas com pessoas que as pessoas que estão aqui não conhecem. Eu acho que isso tem dois sentidos, né? Um é o quanto que as pessoas que estão me apoiando aqui têm condições de sustentar esse apoio para mim, quando tem a ver com uma comunidade de pessoas que elas conhecem, né? E também o cuidado que eu tenho com as próprias pessoas, porque se eu quero poder xingar e falar justamente todas as imagens que eu tenho daquela pessoa e tananã, tem um cuidado meu em não apoiar que as pessoas também vejam dessa forma, né? O que eu preciso de fato é apoio para desconstruir isso e voltar a me conectar com o que é mais valioso para mim, me empoderar de novo, me responsabilizar. E em que o espaço em que a empatia pode desbloquear a ação, né? A criatividade de novo, a energia voltar a fluir. Então, ter esse cuidado, né, em quem é o seu sistema de apoio em qual situação, me parece muito importante, nesse sentido também, para cuidar das pessoas. Porque se eu falo uma coisa muito forte, impactante, que alguém fez, isso também influencia, né? Como essa pessoa que está recebendo o que eu estou falando enxerga a pessoa de quem eu estou falando. E se essa pessoa não tem um apoio suficiente para lidar com as consequências do que eu estou falando, ela também não tem um sistema de apoio, por exemplo, para poder me apoiar. Seja um sistema de apoio externo ou interno a ela, né? Um processo que ela tem de autoempatia, isso pode ficar complicado nas relações, no sentido de a gente criar mais imagens, né? Com a situação com o pai dos meus filhos foi bem forte nesse sentido mesmo, porque era muito raro eu conseguir encontrar alguém na cidade que não simpatizasse com o que eu estava trazendo e que não quisesse concordar comigo. Isso foi muito ruim em vários aspectos, porque diminuía as condições que eu tinha para voltar a enxergar a humanidade dele e a minha, né? Então, ter criado uma estrutura de apoio externa para isso foi fundamental, assim, né? Eu botei a gravação da Carol aqui, que está falando sobre a experiência dela com o sistema de apoio, rede de apoio. Está falando mais de sistema, no caso, e como foi importante para ela em alguns momentos isso. Eu vou botar mais uma gravação de 3 minutos aqui. Tô só eu e a Maia agora nesse momento, então depois que eu passar isso aqui, eu vou parar de gravar enquanto não tiver interação. Gente, mas muito interessante isso. Você pode mandar depois para mim, porque eu quero escutar mais vezes. Eu posso sim. Ela tinha me falado que eu podia colocar online, então acho que tá tudo bem eu te repassar o áudio também, porque ele vai estar... Não vou ficar passando para Deus e o mundo pelo WhatsApp, só para escutar mesmo, depois eu destruo. Eu acho que não precisa destruir não, mas eu vou checar com ela, vou falar, a Maia pediu o áudio, eu mandei para ela também. E acho que tá tudo bem, é mais um cuidado com ela mesmo. Sim. Não, mas é para eu escutar mesmo, não tô querendo passar para ninguém, tá? Peraí. Vou botar o outro áudio aqui. Sobre sistema de apoio interno, né? Um apoio que eu posso oferecer para mim mesma. Eu acho que tem várias formas da gente fazer isso. Cada um pode encontrar as que melhor funcionam, né? Meditação funcionam para algumas pessoas, tipo de comida, processo de autoempatia por escrito ou interno. Eu tenho um grupo, por exemplo, do Zap, que é só para desabafo. Então, a gente vai lá e desabafa. Se alguém quer escutar, escuta, mas não necessariamente isso não é o principal. O principal é ter um espaço que eu possa falar tudo o que eu penso e depois escutar, talvez, ou só falar naquele momento e eu sei que alguém vai receber. E se eu preciso que alguém escute, depois eu posso pedir. Mas no primeiro momento é só ter um lugar para desabafar e falar tudo.
Então, acho que tem várias formas que a gente pode criar de apoio interno, assim, né? No sentido em que a gente começa a criar as condições também da gente se oferecer essa presença, né? E estruturar, né? E aí, nesse sentido, acho que tem todas as perguntas que a gente faz para montar sistemas, as perguntas que eu conheço, que eu herdei do Dom, né? Da pesquisa dele, né? O que funciona bem para mim em termos de apoio? O que não funciona bem e o que seria ideal, né? E aí, a partir disso, criar esse sistema, né? Aqui, porque a conversa, né, surgiu dentro do grupo de comunicação não violenta, falando muito de apoio empático, né? Mas esse apoio pode ser de diversas formas, pode ser de fazer uma caminhada, né? Por exemplo, teve uma época que eu estava montando um sistema de apoio para a hora de dormir dos meus filhos, porque era um momento que eu estava muito cansada e normalmente eu acabava brigando com eles. E aí eu criei um sistema de apoio para isso, que envolvia uma pessoa que eu falava semanalmente sobre isso, e algumas ações que eu fazia que me apoiavam durante o dia para esse momento, né? E aí eu fui mapeando quais eram as ações que eu podia fazer, que me apoiavam, e fui construindo esse sistema de apoio. Então hoje eu não tenho mais a pessoa que me apoia, eu tenho o meu sistema de apoio que funciona no meu dia a dia, né? Esse apoio semanal que eu tive com essa pessoa me ajudou a estruturar um sistema que não envolve empatia, no sentido de escuta empática de outras pessoas, mas envolve presença, conexão e ações de cuidado comigo pra estar bem. E o impacto foi impressionante, assim, tipo, mudou totalmente minha relação sobre a hora de dormir com os meus filhos depois disso, né? Então, eu acho que é isso, assim, que eu tenho para contribuir, e qualquer coisa eu posso, enfim, contribuir mais se quiserem trocar mais. Um abraço. Essa foi a Carol Lemos Coimbra, uma amiga minha, que tem alguma experiência dentro da CNV também. Uma coisa interessante que ela falou agora nessa segunda parte da gravação é a questão do sistema de apoio, que eu fiz uma chamada aqui no grupo da CNV para falar sobre rede de apoio e sistema de apoio, mas dentro de uma perspectiva empática, né? E ela colocou agora que no sistema de apoio não necessariamente precisa ser em termos de escuta empática. E no fundo eu tinha isso em mente também. Eu tenho percebido que eu me apoio bastante, por exemplo, quando eu tiro um tempo para caminhar sozinho de manhã, vou tomar um banho no rio, vou ficar escutando os pensamentos que estão na minha cabeça, anoto alguma coisa. Tem um espaço de reconexão, pelo menos 1 a 2 vezes por dia, é bem importante. Estou falando isso, eu lembro do Dominique falando sobre isso também. Para mim ajuda bastante, vai ficar mais íntegro, mais inteiro. Aí é fácil, né? Não é tomar um banho no rio. Nossa, eu acho tão difícil isso aqui em São Paulo, porque você precisa um pouco de dinheiro, mas claro, dá para fazer, mas é meio complicado, sabe? Com a casa, você às vezes não tem um espaço direito, assim, as coisas vão acontecendo, né? Mas um rio, realmente, delícia. Assim, quando eu tô com as crianças é mais complicado, né? Eu não tenho feito isso. Mas como tem muita gente morando aqui em casa agora, direto, eu tô começando a querer estruturar isso, um sistema de apoio para eu poder ir no rio enquanto elas estão dormindo ainda. É que a Mel acorda muito cedo, é foda. Mas é poder dar uma caminhadinha até o rio e voltar, ou pelo menos dar uma caminhada mais cedo, e ter alguém olhando para elas se elas acordarem, enquanto eu vou e volto. Eu vou testar isso semana que vem. É interessante, porque ela falou disso, eu percebi que eu já tenho um sistema de apoio em relação às crianças que
tem funcionado bem, mas eu não estou com isso assim sistematizado em termos de ter escrito o que funciona, o que não funciona nesse nível, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho visto já o que funciona e tenho trazido isso mais para mim intuitivamente, sem entrar nesse lugar mais disciplinado de deixar tudo por escrito, né? Tipo, da última vez que eu fiquei com elas, passei 8 dias com elas direto, foi um pouco cansativo e tudo, mas foi tranquilo ao mesmo tempo. Que eu tive apoio de várias pessoas em diversos momentos. Foi uma sensação muito gostosa de estar acompanhado com elas. Aham. É. E você sabe que da hora que você tossiu, o seu microfone ficou muito baixo. Mas agora tá baixo ainda? Não, agora não. Que coisa. É. E o Renato tá aqui tocando que nem um louco, tirando uma música, também tá difícil de ouvir. Manda um abraço aí pra ele. Então, aí eu tô com esse projeto agora, dentro de não violência, de não falar sim para as pessoas, a não ser que eu esteja muito seguro que eu estou querendo falar sim. Na hora que tiver uma duvidazinha assim, na hora que eu me pegar me justificando assim, não, eu vou fazer isso por causa de... Aí eu estou tentando, nesses momentos, dizer não, inicialmente, pelo menos. Tipo, um lugar de saber colocar os limites, saber colocar os limites para mim mesmo, não é para outra pessoa. É saber perceber quando eu não dou conta de fazer uma coisa e eu fico fingindo que eu dou conta para agradar as outras pessoas. Uhum. É importantíssimo colocar, né? A verdade. E aí tem umas 3 pessoas que eu fiz isso com mais intensidade essas últimas semanas, as últimas 2 semanas. E eu vi que veio muita raiva para mim, assim, no meu corpo. Eu fiquei com muita raiva. Inclusive, eu estava no almoço hoje, comecei a falar de uma dessas pessoas, começou a sair fogo pelas ventas, quase. Eu fiz uma das coisas que a Carol disse que não curte fazer, tem evitado fazer, que é falar mal, falar da pessoa em um lugar com outras pessoas que a conhecem, porque acaba entrando nesse lugar da simpatia, né? Então tinham várias pessoas com raiva dessa outra pessoa também. Uhum. Eu estimulei essa fogueira da raiva ali, eu tava rindo disso em algum momento. Que eu, na verdade, estou bem frustrado com o comportamento dessa pessoa em relação a mim, que eu estou vendo que não cuida, não está cuidando de diversas formas. E eu precisei tomar um espaço em relação a ela. Então, ela é uma pessoa em relação a quem eu estou precisando de bastante apoio. E daí entra nessa coisa da sistematização, né? Como sistematizar esse apoio. Tem algumas pessoas que eu sei que podem me escutar, têm me escutado em outros momentos, mas agora mesmo tem uma pessoa que tem me escutado, que eu tenho mandado uns áudios para ela via WhatsApp, e aí quando ela consegue, ela me responde o que ela me ouviu dizer. Isso tem sido bacana, tem me ajudado a me sentir acompanhado. Agora teve uma outra pessoa que eu tenho falado verdade para ela também, que nesse final de semana foi muito desafiador o convívio com ela. Várias coisas que ela me trouxe, eu entrei no lugar de começar a xingar, e aí eu mandei áudios xingando ela no WhatsApp, mandando pariu e escambau, e aí de repente ela não estava online, né? E aí é uma coisa interessante que tem acontecido comigo. Eu entro e saio desses lugares muito rápido. Então eu entrei, mandei pra casa do caralho e de repente ela não estava online. Eu fui lá e apaguei as 3 mensagens. E aí só de ter dado uma descarregada naquilo e falar sobre aquilo com essa outra pessoa, eu consegui voltar e falar do que realmente
eu precisava tocar, o assunto que eu realmente precisava tocar. E aquele outro eu consegui deixar de lado. Então isso foi interessante. Agora eu estou vendo que eu estou mais nesse lugar de rede do que de apoio sistemático ainda. E eu estou precisando bastante disso. Então talvez, eu acho que, eu penso que a gente pode estender essas conversas. Pronto, tu coloquei para gravar. É a Ana Beatriz Fantini? Não, Ana Beatriz de Oliveira. Ah, tá. A gente conversou um pouquinho antes de você chegar, e deu cair também, sobre a diferença de rede de apoio e sistema de apoio, né? Eu tenho uma amiga que estou sistematizando o apoio para ela durante um tempo agora, e ela mandou uma gravação. Eu coloquei a gravação agora na primeira parte do encontro, e aí depois eu vou botar online. Aí tem a gravação dela, a gente escuta. Legal. Sobre. Essa aqui é a Reni Freitas, uma das moradoras desta casa. Aqui temos a Ana Beatriz e a Maia. E se você quiser colocar a gravação de novo, eu adoraria, viu? Escutar de novo. Uai, se a Ana Beatriz quiser, eu posso colocar, mas vai ficar estranho na hora da gente juntar a gravação e vai ter a Carol falando repetidas vezes. A gente pode colocar. A gente só... Se ficar melhor para vocês, para mim tá ótimo, porque eu não sei se eu vou conseguir ficar no ar muito tempo, porque a minha internet está muito ruim. E eu tive que migrar aqui para o meu celular e a bateria dele está riando. Eu não consegui ligar no computador, mas o tanto que der, estarei aqui com você. Tá, então eu prefiro falar da minha experiência agora, que eu estava falando disso e caiu. E aí, de repente, a gente bota a gravação do celular ainda, se der tempo. Mas, de qualquer jeito, aí depois eu vou pegar lá no evento e vou colocar, vou upar pro YouTube, e aí eu coloco o link. E aí tem essa outra parte lá já também, com essa gravação. Parece uma boa isso? Cuida, você acha? Maravilha. Tá. Legal. Pra mim, assim. Tá. Então, o que eu estava falando antes de você chegar com a Maia é que eu tô com essa pegada agora de falar a verdade para as pessoas, falar a minha verdade para as pessoas. E, na verdade, o que tem por trás disso? Em geral, eu tenho uma dificuldade enorme de falar não. Eu sei que não é só eu que tenho isso, mas eu estou falando de mim, né, da minha experiência. E eu estou me propondo a falar não com uma frequência maior do que eu falo sim, talvez. Checar bastante comigo mesmo se eu estou realmente disponível para fazer alguma coisa quando alguém me pede algo. Por exemplo, agora me pediram, tem um casal que está vindo para cá e me pediram carona para ir num workshop, para eu pegá-los e levá-los lá para o workshop, que é um pouco longe, e eles não teriam como ir. E foram pessoas que eu conheci agora, que eu gostei muito deles lá eu gostei muito dessas pessoas lá em Brasília. E eu não tive nenhuma dúvida em dizer sim, eu vou lá pegar vocês às 11 e levo vocês para lá. Mas eu chequei comigo antes, eu estava presente e fazendo essa checagem interna. E aí foi uma coisa íntegra, sim, eu quero fazer isso, eu quero receber vocês aqui. E assim, vai ter uma contribuição combustível e tudo, mas o cerne não é esse, né? O cerne é que eu estava querendo contribuir para a vida deles. E para mim também, junto, né? E como que você explicaria como que você tem certeza que você está presente ali na decisão? É uma sensação difusa no corpo, mas
é um bem-estar, não tem um obstáculo, não tem uma obstrução no corpo, não tem um conflito interno na hora falando, não tinha nenhuma vozinha falando, mas teve uma hora que eu pensei, poxa, mas 11 e pouco, é tarde, né? E aí a minha sensação, mas legal, é sexta-feira, eu posso estar tomando uma cervejinha enquanto eles não chegam, não vou estar com as crianças. Tá legal, tá suando gostoso. Aí tem uma sensação no corpo de coisa boa, de, nossa, tá ok isso, tá tranquilo, tá leve, tá suave. E aí eu vou por aí. O perigoso é quando a pessoa pede e eu já percebo que tem uma coisa lá dentro de mim falando. E aí eu quero ser bonzinho e eu falo, não, tá tudo bem. Não, Uhum. claro, claro. Aí, às vezes uma voz lá dentro fala, mas você tem que ver que blá, 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 e você precisa fazer assim, porque afinal de contas, e não sei o que, não sei o que mais. Aí quando eu tô nesse lugar tem um conflito interno instalado já. E aí não tá cuidando tanto, porque tem alguma coisa que eu tô descuidando para fazer aquilo, sabe? Parece Uhum. que tem uma máscara de ser bonzinho, de fazer as coisas que uma pessoa boa faria, Sim, para agradar o outro. agradar o outro, para ser amado Aham. condicionalmente. Entendi. E aí quando eu desafio isso é interessante, dói, é difícil, porque eu fico nesse lugar do medo, essa pessoa não vai mais gostar de mim, não sei o que, não sei o que mais. Mas aos poucos vai liberando espaço aqui dentro do corpo para respirar e eu vou me sentindo mais empoderado, mais poderoso, assim, conectado com a minha essência, com o meu poder pessoal. Uhum. Muito legal isso, essa discussão que você traz, assim, porque essa profundidade de discussão eu acho que faz falta na vida da gente. A gente vai fazendo tudo muito no automático, né? E quando você vê, passaram anos e a gente poder fazer isso em rede é muito, muito interessante mesmo. Adorei. Porque é aquilo que eu estava falando com você, eu estava conversando com ela mais cedo sobre isso, né, Ana? E o que eu estava falando é que isso eu estou falando assim, que quando eu estou bem, eu estou me escutando e eu consigo dar essas respostas numa boa. Tem momentos, por exemplo, que eu entro na minha raiva. Eu percebi que dizer não para 3 pessoas mais próximas esses dias me levou para raiva, para irritação, para mágoa com uma frequência bem mais alta. E eu tive dificuldade de responder a essas pessoas. E, tipo, uma delas até eu estava contando mais cedo, conversando com a Maia, que ela me falou um negócio que me impactou tanto que eu comecei a falar um monte para ela por gravação de áudio no WhatsApp e falei chamando ela de irresponsável, disso e daquilo, blá blá blá. E mandei os 3 áudios. E aí, quase sem respirar direito. E aí, de repente, ela não estava online. Aí, disso de eu olhar que ela não estava online, eu comecei a me questionar. Será que eu quero que eu discute esses áudios mesmo? E aí eu já estava em outro lugar de novo. E aí eu peguei e apaguei os 3 que não chegaram para ela, porque não deu tempo. E aí eu consegui responder de uma forma mais amorosa depois de me conectar com o que eu realmente queria daquilo ali. Isso é muito importante, essa proposta que você está trazendo dessa conversa agora, e enquanto eu estava aqui escutando seu relato, e a Maia colocou aí a questão do automatismo, né? A gente liga o botão power e não tem aquela, não sabe qual frequência que a gente está, né? A gente vai indo, vai indo, vai indo. E eu achei muito importante você colocar esse momento de checar, né? Checar consigo. Como é que tá saindo, como que você está recebendo, se é aquilo que você está querendo, né? Então,
me fez lembrar vários momentos meus dessa busca, né? Eu encaro para mim como um equilíbrio, porque realmente não é fácil. Então, pega uma ponta do automatismo, da frequência, e o outro ponto que sou eu mesmo. Como que eu estou? O que é importante para mim? Como que eu vou fazer isso? Eu acho que aí é o que me chamou a atenção na sua chamada dessa questão das redes, né? Porque esse automatismo, que é uma coisa assim tão formatada, né, na vida, na minha vida, e eu compartilho isso com outras pessoas, eu vejo que está quase assim, uma frequência de percentual muito grande de pessoas nesse automatismo. Eu vejo essa importância de ter esse apoio. Quando você disse aí de ter reagido imediatamente, enviado vários áudios, e que bom que o áudio não chegou, que você pôde checar com você se aquilo seria certo mesmo, e em dado momento você já tinha colocado para fora uma energia, e que bom que deu tempo de você rever. Então, muitas vezes, essa ponta aí que é o automatismo e eu mesma ou o outro com o outro, é que às vezes não dá tempo, e dependendo do sentimento, da situação em si, não dá tempo de eu checar nada, né? Porque vem o automatismo, ele é muito violento. Então, essa proposta me chamou a atenção, e esse seu relato vem só a me alimentar. Eu te agradeço aí pelo seu relato, porque me faz sentir que eu estou realmente numa busca saudável, importante para as minhas relações e na minha ajuda, na minha contribuição para o mundo, sabe? Porque eu já fiz muitas besteiras na minha vida, no sentido de falar o que eu não gostaria de falar. Mas o momento reativo, ele é tão mais forte do que eu posso ali checar comigo mesma, né? Talvez não, acredito. É esse exercício que tem que trazer, né? De checar consigo, e se não der conta, pedir apoio. Então, assim, fizeram alguns estragos. E para recuperar isso, eu ainda não dei conta de recuperar. Eu ainda não é que eu não dei conta, eu não consegui, sabe? Por conta do estrago. Então, ser reativo é muito ruim. E ter um apoio nesse momento, se eu não consigo ouvir ou entender as minhas vibrações, achei muito legal essa sua colocação também da vibração, onde é que você encontra esse ponto de conforto. Eu senti daqui também, é assim como eu me sinto quando eu consigo buscar esse ponto, né, de equilíbrio antes de reagir ou não reagir. Então, eu acho muito bom isso, e acho que não tem que ser uma receita, mas tem que ser um ponto de freio, né? Um ponto de freio, assim, que a gente consiga checar antes, e se não der conta, se não conseguir, que consiga esse apoio, né? Então, formar essa rede, seja um amigo ou uma rede, é muito importante. E como fazer isso também é muito importante, porque nem sempre, pelo menos alguns que eu tenho, em dado momento, eu sei que não é possível. E aí, como que eu vou lidar com isso, né? Então, eu tenho essas duas pontas. Então, eu estou vendo isso como uma grandeza incrível e importante, essa sua contribuição, e que mais vezes isso aconteça, porque pelo menos está me ajudando aqui ter essa visão clara com esses poucos minutos que eu te ouvi, e essa observação da Maia, que tão grandioso é isso, né? E que tão bom pode ser e deveria ser se a gente conseguisse cair nesse automatismo do checar, do se cuidar, né, dessa autoempatia, porque assim eu vou estar dando conta de cuidar do outro também, né? Sim, Eu acho que exatamente. A gente só consegue cuidar do outro, né? Quando a gente consegue cuidar da gente, né? E verdade. às vezes está sendo bem difícil em certos momentos da vida. Eu conseguia fazer bastante cuidado com mim mesma, mas depois que eu tive filho foi bem complicado, ficou tudo muito intenso, assim, sabe?
os momentos, os tempos que eu tinha para isso, assim. Então, às vezes, você não reflete, né? Você vai reagindo, vai fazendo. Então, quando o Severino trouxe isso, você vê, eu estava pensando, a gente se desenvolveu como ser humano tecnologicamente tanto, né? Tanto que a gente é capaz de, né, chegar até viajar pela galáxia e sei lá, mas por dentro, né? Para dentro da gente e por entre a gente é tão mais obscuro, né? A gente entender as relações e tão mais. Nossa, eu acho que a gente acaba repetindo coisas da época, sei lá, de Jesus Cristo, sabe? Que não se desenvolveu, a gente não. Parece que está na repetição ainda. Com certeza. Ao mesmo tempo, causa uma frustração em mim tão grande. Em mim também. Saber que isso ainda tem, e que parte de mim, às vezes, né? E aí eu me sinto impotente, mas me dá uma ponta de esperança de saber que tem essa abordagem, né? E essas possibilidades que a CNV traz, mas fortemente com a prática, de trazer isso para a prática do dia a dia. Isso que é mais importante. Pois é, porque isso que eu estava trazendo é quando eu consigo tá consciente, estou me cuidando de outras formas, que eu não necessariamente estou recebendo empatia, mas eu estou dançando, eu estou bebendo bastante água e caminhando, fazendo exercício físico, tomando banho de rio, e essas coisas me trazem para um lugar mais conectado também, fazer arte, né? Mexer com arte, mas por exemplo, isso desses áudios eu consegui responder a partir de um lugar mais centrado e consegui até viajar junto com essa pessoa depois, porque eu tinha uma pessoa me apoiando, eu mandando para ela o que eu estava sentindo naquele momento no WhatsApp e ela me escutando. E isso foi fundamental para eu estar mais presente para essa outra pessoa depois. A Ana Beatriz caiu, eu acho, acabou a bateria dela. Uma bateria. Ah, que pena. Porque acabou que a gente conversou um pouco sobre essa parte da sistematização mesmo, que é o importante, né? Porque o que eu estou vendo é que o meu sistema de apoio, principalmente para isso, para entrar em contato com de receber empatia quando eu estou precisando, quando estou xingando a outra pessoa junto com outras pessoas que também estão putas com ela, por exemplo. Como é que eu faço para não entrar nesse lugar, sabe? E reforçar que o outro não é um ser humano, ou alguma coisa assim como eu. Uhum. A maneira que eu conheço mais rápida de acessar isso é me sentir acompanhado com uma outra qualidade de escuta, que é uma escuta empática, né? Que alguém repetir para mim o que ela está me ouvindo dizer, ou alguma coisa. Só de ter alguém para quem mandar áudios e saber que eu estou conectado com aquilo já muda bastante a qualidade. O problema é que, às vezes, assim, nas relações habituais, quando você vai desabafar com alguém, a gente, né, tem que aprender que, às vezes, a gente alimenta, né, um sentimento ruim, sem querer, né, botando mais lenha na fogueira, né? E, na verdade, a gente pode acolher a outra pessoa, escutar, sem necessariamente colocar mais lenha na fogueira, né? Escolher um lado, né? Sim, escolher um lado, exatamente. Você é uma vítima dessa pessoa. Essa pessoa, ela é muito má. Comigo, inclusive, aconteceu uma coisa muito parecida que fizeram não sei o quê. Sabe como é que eu respondi? Plau, 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 plau. E pronto. Acho que você deve fazer assim também.
E aí aprende só assim para aprender. Esse tipo de gente só aprende assim. E blá, blá, blá. E aí a gente não está mais falando daquilo que aconteceu, do que está vivo para mim, do que pode estar vivo para outra pessoa. A gente está falando, está contando histórias. Sim. Está Criando uma tentando guerra, né? a manutenção das atitudes que a gente vem sustentando, né? Não Sim. tem mudança a partir daí. Não é nem que está certo ou que está errado, mas basicamente mais do Mas mesmo. não há crescimento, né? Foi a partir muito, assim, fora outras coisas, mas... Oi? Não amadurece. Não amadurece. A partir daquele texto, eu vi muito isso, assim, aquele texto do Augusto que fala da criação de inimigos, né? Então, que a guerra é a criação de inimigos. Isso cabe para qualquer situação. Eu comecei a aplicar isso em várias situações, assim. Então, eu percebi isso acontecendo, assim, no cotidiano, né? O que as pessoas fazem, né? Então, às vezes, claro, nós não somos perfeitos e temos atitudes, às vezes, né? E aí alguém se incomoda e existe pouco entendimento do ser humano como lidar com isso, né? Então ele começa a criar, colocar aquela pessoa como um inimigo e aí cria um exército, né? De pessoas assim, pessoas aliadas com o mesmo pensamento contra aquela pessoa. E nossa, a gente está vivendo um momento que é extremamente desafiador nesse sentido, que é uma polarização só, né? É escolher time, é escolher lado, o tempo todo sendo chamado a fazer isso, né? De política, dessa política profissional aí, esses. Sim, isso ocorre em todos os níveis, né? Uma coisa de louco. Então, mas parece que cai no mesmo lugar, né? A falta de maturidade como humano que a gente é muito difícil mesmo, né? Muito. Mas fácil eu responsabilizar a outra pessoa pelo que eu estou sentindo. É muito mais fácil eu dizer que o líder, a autoridade é culpado por todas as minhas agruras, que eu entro num lugar de reclamação, que eu vou ficar reclamando da vida, dizendo que o culpado são os corruptos de Brasília, blá, 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 blá. Isso é muito mais fácil do que estar com outras pessoas e co-criar o mundo para viver, né? Sim. Perceber que o lugar é aí, é botar o pezinho no chão e plantar a onda e fazer o que dá para fazer do jeito que a gente consegue. O jardineiro aí, o homem da horta. Você não conhece o Bira, né? Não. Ainda. Oi. A Maia é nossa amiga lá de Sampa, foi onde eu fiquei e o Marquinho ficou durante um tempo lá. Aonde lá em São Paulo? Campo Limpo, né? Isso. Sim. Vocês estão fazendo horta aí na sua casa? Temos bastante rúcula aqui no canteiro da frente. Melancia. Tomate andamos tendo e tem uma melanciona ali no buraco. Ai, que legal, que gostoso isso. Tá vendo? Não vai ter problema se os caminhões pararem, né? Claro, a gente ainda vai ter, mas em algum momento não vai ter mais, porque, sei lá, botar uns margaridão, umas mamona, botar um monte de coisa aí de quebra-vento, conseguir lidar melhor com as formigas, que elas comem milhares de coisas e só o que elas deixaram no canteiro foi a rúcula. Nossa! Come salsa, come cebolinha, come tudo essas danadas. Mas não tem umas coisas que dá para assim, dar uma driblada nelas? Eu já ouvi várias coisas, mas eu não lembro de nenhuma agora. Pó de fumo, né? Fumigar pó de fumo, diz que tocar fogo, botar cinza, que a cinza aumenta o pH do solo, umas coisas assim. Não sei, era uma coisa mais alternativa ainda. Agora não lembro, se eu lembrar depois. O tal do óleo de nim também, né? Que é repelente.
Hum. Eu não lembro agora. Se eu lembrar, é uma coisa muito diferente, assim, aí eu escrevo para você depois. Tá. Então, mas voltando à questão do sistema de apoio, o que eu imagino como um sistema de apoio para essa minha situação específica? Eu acho que o mais legal é a gente pegar o que a gente está vivenciando agora e que pode trazer para isso, né? Então, eu estou com essa proposta desse recorte, de dizer não, eu não pensei ainda em um tempo específico para fazer esse experimento acontecer, mas talvez seja isso, tipo, hoje é 30 de maio, no mínimo 3 meses. Então, abril, maio, não, maio, abril, maio, junho, julho, agosto. Tipo, 30 de agosto, começo de setembro, acabar ele no mínimo. E Acabar o quê? Não esse entendi. experimento de falar mais não do que sim Ah, tá. e recebendo apoio empático, talvez uma vez por semana, pelo menos. Uhum. E eu tô querendo ir escrevendo um pouco, descrevendo a minha experiência, ou escrevendo ou gravando a minha experiência para a gente ter isso depois. Nossa, muito legal. Muito legal. Porque todo mundo aprende junto com você, né? Eu, por exemplo, algumas coisas que você fala, eu percebo que você teve acesso a algumas coisas que eu não tive e que eu gostaria de ter, que é por que você tem, né, colocando datas assim, tem a de tal, do mês tal ao mês tal, vou fazer esse experimento, né? Existem algumas coisas que você acessou aí que eu não sei o que é, mas que eu percebo que vem de uma outra experiência de algum grupo ou de alguém, talvez seja CNV, sei lá, e que para mim super interessa. Tem a ver com a CNV, sim, o tipo de experimento que está dentro dessa proposta de projetos dentro da comunicação não violenta é você fazer um experimento desses. O pessoal fala de preferência para você escolher uma pessoa só, inicialmente, e, e fazer uma investigação dessa. O que é que acontece quando eu faço tal coisa? O que é que muda? E aí eu vou recebendo um apoio empático em relação àquilo, dentro desse suporte com aquela pessoa, e eu vejo se muda ou se não muda a qualidade da relação. E eu vou descobrindo nisso também. Nossa, que legal isso. Mas eu não, até hoje eu não consegui fazer os 3 meses, viu? Eu começo e desanimo, e eu acho que na verdade, em geral, isso está relacionado com falta de apoio empático, falta de escuta. Mas de onde vem esse apoio empático? Seria um Zoom, assim? Ou você tem que se dirigir até um lugar? Tem a questão do sistema de apoio, que é mais ou menos o que a Carol estava falando na gravação dela, né? Por exemplo, se eu tiver uma pessoa. Se eu combinar contigo, por exemplo, eu vou te mandar uns áudios quando eu estiver puto com uma dessas pessoas e você me diz o que que você me ouviu falar, me empatiza com aquilo. Tipo, eu tô escutando que você está irritado e você gostaria de. Talvez você gostaria de mais compreensão, é isso? E aí me ajuda a sair daquele lugar que eu tô e ir para um lugar mais do que eu tô precisando e não do que eu acho da outra pessoa. Uhum. E aí, só de ter alguém escutando isso, a minha experiência é que já me ajuda a acordar para o que eu tô precisando e não para o Sim, momento que eu tenho do outro. sim. Muita coisa, eu preciso de uma disposição de estar presente para aquilo comigo, me acompanhar naquela experiência. E a Carol falou de um grupo, por exemplo, que ela tem no Zap, que é só para descarregar mesmo. Tipo, e aí, se ela precisa de escuta em relação àquilo, ela pega e pede para alguém lá, e se tiver alguém disponível, vai dizer o que escutou, entendeu? Nossa, que legal isso. E talvez perguntar se pode entrar mais gente nesse grupo, como é que tá, que já tem um grupo formado, né? Aham. Mas também eu quero botar no grupo da CNV também um de empatia online que a gente criou, mas não tem funcionado
pedidos de empatia, não sei direito por quê, mas é algo para investigar também. E pessoas que eu conheço da comunicação não violenta também, para eu ter esse apoio nessas situações específicas. Inicialmente, estou pensando nesse sistema, mais nesse esquema. Ó, o Vini está aqui. Será que não é por causa do horário? Oi? Será que não é por causa do horário? Às vezes, Ele vai entrar agora. não, eu digo assim, que você não funcionou o grupo. Porque, por exemplo, esse horário que você começou, das 7, muita gente está em trânsito em várias situações, assim, no meio de várias situações. Será que não tem a ver com Hoje eu acho que tem a ver com a gente sustentando o campo, né? Mas a gente pode passar para as 8 da noite na próxima e ver o que acontece, né? Aham. Eu tô querendo repetir isso aqui. Acho que a gente pode repetir mais vezes, Uhum. enquanto as pessoas quiserem, tiverem interesse de conversar sobre isso. E eu acho que aqui também vai ser um lugar que a gente pode ir pedindo apoio uns para os outros, para a gente ir criando esse sistema de apoio, cada um de nós, né? É como eu estou enxergando também. Sim, mas para isso também eu acho que você tem que, por exemplo, eu não sei nada sobre CNV. Às vezes dá uma pontuada assim para a pessoa entender essas ferramentas, talvez, para poder atuar ou não. Uai, talvez a gente possa brincar disso também, de trazer um pouco essa parte mais da mecânica da escuta empática, né? Como é que funciona. Não necessariamente, eu acho que só umas pontuadas, por exemplo, eu percebi essa coisa de data, dessas propostas, assim, talvez elas venham surgindo na hora que acontece também, dessa forma que é espontânea também, a gente aprende, né? Não precisa ser uma coisa teórica, técnica, nada, mas Não, e é super simples também, não é nada demais. então, Assim, às, nada às, bem às vezes, profundo, por porque exemplo, por exemplo, eu estava no introdutório lá de Brasília agora esses dias e tinha as instruções bem claras, bem precisas sobre pra a gente pegar e conversar com uma outra pessoa e escutar o que ela estava falando e tal. E de repente a pessoa que estava do meu lado praticando comigo não dava conta de falar aquilo que a outra pessoa propôs. Não dava conta de entrar naquele campo. É interessante você ver isso acontecendo até, porque parece simples, mas a gente entra num lugar, algumas pessoas entram num lugar de não conseguir fazer aquilo ali. ainda é muito difícil para a pessoa, né? Porque é um lugar de controle que ela se colocou e de repente tem que deixar aquela noção do que está certo, do que está errado de lado para poder, sabe? E aí a pessoa acaba não entrando nesse campo. Uhum. Mas eu ia falar uma coisa que por exemplo, para ter essa escuta de apoio, eu gosto muito de escutar, mas, por exemplo, se você desse umas pontuadas de como escutar, talvez esse exercício melhorasse para mim, entendeu o que eu estou dizendo? Porque você tem uma ferramenta que eu me perco às vezes, para você é mais claro, entendeu? Então é até interessante isso. E para mim ia ser super legal, eu ia amar, porque realmente não é fácil, né? A gente pode conversar mais sobre isso depois. Com o maior prazer. E tem o Felipe também, aderou. O Felipe acabou de fazer um introdutório lá em Salvador com o Dominique também. Uhum. Aderou também já fez isso. Então, tem uma galera aí que já tem alguma experiência nesse exercício, esse músculo empático, né? Uhum. Abordagem. Para mim é mais ou menos o seguinte: você está falando uma coisa e
eu começo a espelhar para você o que eu estou te escutando dizer. Entendi. Por exemplo, se você conta uma experiência sua e aí eu vou espelhando para você o que eu estou te ouvindo dizer, mas a partir de uma perspectiva do que pode ser importante para você. Que eu não sei o que é, mas eu tenho a intenção de investigar junto com você o que é. Entendi. Ai, que legal isso. Porque é exatamente aí onde começam as confusões, né? Às vezes uma falta de comunicação, começa uma confusão de interpretações e uma torre de Babel, né? E acontece muito, basta ficar com um pouco de raiva, que eu já até percebo que eu não estou escutando a outra pessoa, mas eu, eu começo a surfar naquela onda e fica difícil de parar de surfar. Uhum. Louco. Amanhã tem o Escuta em Rede, talvez a gente possa conversar mais sobre isso amanhã. Talvez possa juntar tudo, não é? A conversa sobre sistema de apoio e rede pode, eu acho que em algum momento pode juntar tudo, sim. Eu senti vontade de dar uma puxada nessa daqui a partir do grupo PNV e criei um evento lá, porque eu estou numa movimentação de integração dessas diversas aprendizados que eu venho tendo na vida que estão relacionados com isso que a gente chama de autoconhecimento, né? Percebendo isso de uma forma bem clara. Então, eu passei um tempo afastado da CNV e agora eu estou retornando. Então, eu acho importante trazer, porque na verdade eu vejo tudo como uma coisa só. Isso que a gente está animando na E2 Glates, a perspectiva da CNV, todo esse conhecimento também de democracia que eu venho adquirindo com a galera do cluster que está mais associado ao Augusto, que tem o Rafael, o Maceu, o Padovan, essa galera toda ali. E tá tudo interligado, tá todo mundo falando de transição, o Oswaldo também era a mesma pegada, né? Falando de transição, todo mundo falando de empatia, todo mundo falando de desconstrução de autocracia, de democracia como modo de vida. Em algum nível tá todo mundo falando a mesma coisa. Sim. Então é a gente começar a se estruturar, integrar. Sim, e de uma certa maneira essa estruturação interna, né, reflete na estrutura externa, né? Sim. Então, por isso que está tudo conectado, né? Inclusive dentro e fora. É muito bom. Adorei a proposta, adorei mesmo. Vamos conversar mais. E assim, eu acho que é revolucionário, porque só de eu ter me proposto fazer isso, eu já estou vendo mudança na minha vida. Porque e aí eu vou vendo, o universo vai me mostrando coisas, tipo, a minha consciência ela se abre para algo, e aí tem um cara que escreve sobre psicologia, de não dualidade, não sei, de repente ele começa a falar que tem as pessoas que aparecem na tua vida para te mostrar as coisas que você precisa aprender, porque você não está aprendendo, de repente vem aquilo ali. Então, preciso botar limite, preciso me cuidar mais. Então, tem o cara que chega e começa, não, me empresta dinheiro aí, não sei o que eu te pago e não paga. E aí o outro pega a furadeira emprestado, pega um objeto emprestado e devolve faltando coisa. E aí parece que está tudo bem, eu fico calado. E aí eu começo a olhar que eu estou fazendo aquilo. Então eu mudei padrões relacionados com isso e aí entrou na raiva, na frustração, na mágoa. Só que ao mesmo tempo eu me sinto mais vivo por ter entrado lá. E aí, de repente, eu estava conversando eu fiz essa workshop de Butô, essa dança fantástica também que eu descobri agora.
Ai, que legal. Esqueci o nome dela. Trouxe, Carol, foi? Ela falou disso, uma interação que a gente teve dessa dança. Ela explicou isso. Ah, é? Ah, hã? Ela falou disso também? Falou, ficou até gravado. É uma coisa, ela falou que descobriu. É Carolina? Será? Eu não lembro o nome dela. É a mesma que estava na gravação, não, minha amiga aqui de alto. Eu falei, botou para ela, eu adoro, não sei o quê. Então pode ter sido ela. É interessante Ah, essa questão da compartilhamento de recursos, criar um banco comunitário, alguma forma da gente compartilhar recursos financeiros, né? Que é a mesma pegada da gente também, tá tudo confluindo. hum. E não tem como ser diferente, né? As coisas estão aí acontecendo, e a gente está interagindo, fermentando. Então, mas você sentiu mudança, né? Você falou a partir daí? Então, com essa história do botou, de repente, uma pessoa, eu tava falando disso, de eu ser bonzinho, às vezes, botar essa máscara de bonzinho e me sentir desenergizado. E aí ele veio com o nome de um livro, de resgate do masculino ferido mesmo, e eu comecei a descobrir que é isso, eu tô com um masculino ferido, que tem um resgate do materializador, do cara que dá conta mesmo, e não fica dizendo sim para tudo também. Ah, Essa interessante. interpretação do Yin e Yang, né? E aí, de repente, Aham. eu peguei esse livro, tô achando bem interessante. Baixei o PDF, comecei a ler, tô achando fantástico. E tem muito a ver com a minha... Na verdade, também meu terapeuta, a última vez que eu fui lá e veio isso da conversa e tá fazendo bastante sentido. Eu tô me aprofundando nisso, mergulhando mais nisso. É isso, né? O nome do livro? Não, Interessante. o nome do livro mesmo eu te passo agora. Ah, Se você quiser, deixa eu ver aqui. João de Ferro. Eu te mando o PDF. tá, eu quero. Robert Bly, o nome do cara. É isso mesmo? João de Ferro, o nome. O nome do livro é João de Ferro, é isso? João de Ferro, que é uma mitologia, um personagem mitológico. Eu Ah, tô na página, inclusive, que ele fala, ele conta a história do João de Ferro. hum. Deixa. Mas eu te passo o PDF, eu baixei, tá fácil. E aí tá fazendo bastante sentido isso para mim. E aí o legal do Butô, por exemplo, é que você entra em contato com a sabedoria corporal e começa a dançar aquilo que está vivo para você naquele momento, né? E, nossa, e o corpo começa a dança para mim, contato e improvisação também. Eu tenho descoberto essa linguagem, tem sido muito importante assim até para a minha saúde mesmo, sabe? Sanidade. Tipo, de repente estou com a coluna ficando travada, eu começo a dançar e destrava tudo, abre tudo. Hum. É Que tipo uma legal. yoga natural. Aham. Muito bacana. Inclusive, você sabe, eu ainda não fiz muitas mudanças na minha vida que eu devia fazer, mas eu vejo você fazer. Eu lembro a sua carinha quando a primeira vez que eu te vi numa interação, inclusive você falou que estava lavando louça. Eu lembro disso até hoje. Primeira vez que eu vi você. E hoje você está com a cara muito mais iluminada, assim, um rosto muito mais iluminado, feliz, assim. Eu acho que quantos meses? Acho que foi um ano, né? Um ano. Eu senti muitas mudanças assim em você, muitas quando a gente olha fotografias suas assim. Não, o Taiwan mesmo me encontrou no ônibus e me disse que eu rejuvenesci 10 anos. Uma coisa assim, uma coisa assim. Nossa, eu quero também começar a fazer tudo isso. Improvisação.
Muito bom, né? Muito bom. Eu perdi boa parte da conversa aí, mas... Oi, estão me ouvindo? Sim, Oi? eu tô. Você tá... Eu tô Então, vendo. eu perdi, consegui voltar. Ah, tá. Então, eu consegui voltar só agora, mas essa parte eu cheguei, já tem uns 3 minutinhos que eu tô de volta. É bem interessante aí que você está colocando de vê-los. Eu não conheço nenhum de vocês dois pessoalmente. O Severino eu tenho no meu Face, assim, é uma coisa legal você ter falado isso de ter reparado essa mudança. E ele falou que estão falando isso para ele, que ele rejuvenesceu, né? Me chamou a atenção, realmente, agora que apareceu o vídeo aqui, eu peguei um pouco dessa fala dele aí desse livro, né? E é interessante como a gente olha assim para a pessoa e assim, Ela caiu? Tô falando aqui no mute e tô achando que você tá escutando. Eu e o Não, Marquinhos aqui. eu achei que estava falando com o Marquinhos, aí eu estava lendo aqui sobre o livro. Os dois é Ruela. O que foi? O Vini tá precisando do People Spring, tá precisando. Ah, tá. Sim. Então Sim. eu acho que a gente pode encerrar aqui, de repente. Aham. Acho que tá bom, né? Porque eu tinha falado Tá até ótimo. 20h45 mesmo, 20 h Sim, 40 já passou 5 minutos. E a tá gente. ótimo. De repente a gente já puxa, né, para a semana que vem, já marca amanhã ou depois. Você acha que é melhor? Você acha esse dia legal? De repente a gente Hoje pode botar para as 8 em vez das 7. 8 é um horário sempre melhor. 7 é sempre uma transição de coisas acontecendo. A questão é que vai bater com alguma coisa do E2 Gladys, que toda quarta tem coisa do E2 Gladys, né? Tem terça também. Terça não tem nada, né? Ou tem? A gente pode puxar para terça. Eu acho que não teve nada ontem, não teve? Terça tem uma coisa que foi startada, pode ser que. Eu estou esperando o Rodrigo me falar que eu ia fazer alguma coisa do Cine Chain para terça-feira. O foda de dia, por exemplo, é que tá todo mundo trabalhando, né? Vai ficar muito restrito de noite em termos de horário. Mas às vezes é isso, vai ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai pulando de uma para outra, sei lá, quem puder pular. E tem sábado e domingo que ninguém usa, não sei por quê. Ninguém não quer se inteirar, né? Final de semana. Quer fazer churrasco? Tem domingo que não tem nada para fazer, né? E churrasco de batata doce pro pessoal vegano. Mas é isso aí. Oi, Cauê.
Essa câmera buscando zoom é um barato. Acho um barato. Ela é muito boa mesmo, né? Então, vamos encerrar? Vamos Como é que tá as embora. coisas aí? Tá tudo bem, tá tudo indo. E você? Bene, tudo bene. Deixa um beijo para todo mundo. Tu vai entrar lá no bate-papo lá do Zoom? Vou. Você vai? Não sei, tô pensando. Tô aqui no stand-by lá para saber o que os meninos estão resolvendo lá. Eu não escutei. Então a pré-produção do site está lá articulando para uma data de gravação. Ah, escutei alguma coisa sobre pré-produção do No do céu. chefe. Certo. Então, Pera aí, gente. Pera aí. Eu acho Aí. que o Vini tá... Tá então precisando do People Spring, né? mas Ele tá daqui a pouco eu precisando. falo com você, tá Depois- bom? Tá bom, tá bom. Beijo. Beijo. Beijo, beijo, gente. Vou Muito bom, esperar o PDF. Oi? muito bom falar contigo. Deixa um Muito beijo bom pra falar todo mundo aí. contigo. Beijos para vocês. Beijo. Beijo.